E aí, pessoal? Eu não sei como começar mais isso, mas eu tô gravando agora porque tenho um tempo livre, sozinho em casa, porque eu não tô mais dormindo no meu quarto, então hoje era pra acontecer um negócio que não aconteceu e ironicamente eu acabei ficando sozinho em casa. Então, vamos lá. Eu tomei MD, a droga que se chama Ecstasy, mais conhecida popularmente, e é muito bom, puta que pariu. Eu fiquei. Eu decidi que essa é a droga que eu mais gosto de tomar, porque eu fiquei muito feliz. Eu abri minha mente, eu tive vários insights e falei várias verdades na cara das pessoas que estavam aqui em casa. É, Depois eu fumei maconha também, por causa que eu tava afim. E aí eu. A maconha só elevou o nível da MD e fiquei muito feliz. Que mais? Nessa experiência eu chamei um amigo meu aqui em casa e falei várias verdades na cara dele, do tipo. é, Esse meu amigo ele já foi considerado meu melhor amigo e depois de um tempo a gente parou de conversar e essa amizade esfriou. E eu percebi isso e eu não considerava mais ele como se fosse o meu melhor amigo. E quando eu tomei o MD, eu tava pensando, puta que pariu, eu preciso que ele venha aqui em casa pra conversar com ele, dar um abraço, porque o MD dá vontade de dar abraço nas pessoas. E aí quando ele chegou aqui, eu dei um abraço nele, pedi pra ele fazer hipnose em mim, fiz hipnose nele, pedi pra minha irmã fazer hipnose em mim, e fiquei muito feliz e senti sensações no meu corpo de alegria, felicidade, abraço de pessoa que eu tava gostando naquela época. Eu tava apaixonado por uma amiga minha e daí eu pedi pra. Aí minha irmã foi lá e fez uma hipnose em mim naquele dia de que quando eu abraçasse uma almofada, eu sentiria o abraço daquela pessoa que eu gostava, né? E eu senti o abraço dela e foi muito bom. Eu, tipo, fiquei abraçado com a almofada por muito tempo. Tipo, dando um puta sorriso e felicidade e coisas assim. E depois eu falei na cara desse meu amigo que eu não tava muito afim de ser amigo dele naquela época, que ele tinha se distanciado de mim e é, que agora que eu vejo isso, eu falei pra ele que eu gostava dele realmente como amigo e que queria que ele fosse mais meu amigo e que eu considerava ele novamente como um melhor amigo. Coisa que eu não sei mais se eu considero hoje em dia. Isso é foda. Por causa que, sei lá. é, Ele fica. Ele tem essa mania de se entrosar. Tipo assim, ele não sabe ficar no lugar dele, sabe? Sabe esse tipo de pessoa que não sabe qual é o lugar dela e. Tipo, ele acha que ele tem o mesmo. Tipo assim, ele considera como se fosse. Para mim parece que ele se considera que ele tem a mesma idade do que eu, ou às vezes até é mais superior do que eu. E isso aí é um defeito nele, né? Porque que, tipo, quando o meu irmão mais velho veio pra cá, ele ficou se colocando no mesmo parâmetro do meu irmão mais velho, sendo que o meu irmão mais velho é 8 anos mais velho do que eu. Então deixa eu ver, é 10 anos mais velho do que ele. E ele ficou se considerando no mesmo patamar do meu irmão. Tipo, não como se fosse. Não como se meu irmão fosse superior a ele, mas tipo, ele é mais velho, então tem que respeitar mais do que só achar que tá na mesma, tipo, linha de idade, assim. E aí, é, eu percebi isso. E também, outra coisa que eu lembrei é que quando aquele último podcast eu acho que eu falei que um monte de vezes o meu irmão brigou comigo sobre um monte de coisa que eu fazia. E agora eu reconheci isso e eu reconheço que foi necessário, porque sem isso eu não teria mudado tanto o quanto eu mudei. Porque eu sinto que eu evolui bastante desde esse último mês que passou. Em vários aspectos. E vamos pro
próximo, e é basicamente isso. E agora vou dizer o próximo assunto aqui, porque daqui a pouco minhas irmãs vão chegar em casa e aí eu não vou ter mais tempo para falar. Ai, 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 ai. Aqui. Ah, eu tinha escrito aqui que eu queria meditar, mas até hoje, desde que eu escrevi isso aqui, eu não meditei um dia. Porque é preguiça, né? Porra. É foda. Eu tenho que parar de ter preguiça de meditar e meditar mesmo, porque eu gosto até de meditar, mas a preguiça é foda, né? E ainda até estava vendo um documentário na Netflix sobre coisas da mente e daí tinha um episódio desses sobre meditação e aí falava lá que a meditação ajuda você a fazer um monte de coisa e tal. E eu pensei, caralho, me deu muita vontade de meditar agora. E aí eu não meditei e não meditei nunca até hoje, desde que eu vi aquele documentário. Ai, eu preciso parar de ficar só falando que vou fazer as coisas e fazer as coisas. Ok. Agora, o próximo assunto é o evento da cultura geek que teve nessa cidade. Um evento de anime, né? Basicamente. E eu fui com a minha irmã e com um amigo dela nesse evento. E chegando no evento, tinha lá uma parte para karaokê. Daí a gente foi andando pelas salas lá. Daí tinha uma sala lá de RPG para as pessoas jogarem. Também tinha uma sala de dança, do jogo Just Dance, né? Também tinha uma sala de board game, que é aqueles jogos de tabuleiro. Que mais? Tinha uma sala onde eu encontrei minha amiga, que era uma sala de K-pop lá, né? Daí onde as gurias estavam dançando K-pop, onde eu encontrei a minha amiga. Essa minha amiga que eu tava apaixonado, né? Que eu tô falando. E encontrei ela lá, daí eu cheguei lá, comecei a conversar com ela e tal. E ela falou que tinha comprado aqueles palitinhos de desenho japonês que as pessoas colocam na boca e daí tem que colocar outra pessoa na boca também. Tipo, uma pessoa numa ponta, outra na outra. E aí você vai comendo até beijar a pessoa ou você quebrar o palito, que daí não beija, né, obviamente. E ela falou, minha amiga comprou isso aqui pra chegar uma pessoa estranha em qualquer pessoa no evento e perguntar se quer fazer esse desafio. Eu pensei assim comigo mesmo, será que eu pergunto pra ela se ela quer fazer comigo? Aí eu veio esse sentimento de, vai lá, pergunta. Eu pensando, mano, não, será que ela vai ficar brava, sei lá o quê? Aí eu falei, foda-se, Fabiano, se ela ficar brava, ficou. Então, vou perguntar. Aí eu falei, você quer fazer comigo? Aí ela olhou pra mim e falou, vamos? Daí eu pensei, putz, caralho, daí eu fiquei muito feliz com esse. Quando ela tendo aceitado fazer isso comigo. E aí eu botei o bagulho na boca lá, ela botou na dela e a gente tava mordendo e quebrou. E daí fez isso, acho, mais umas 2 vezes e quebrou nas 2 outras, mas eu não me importo muito com o fato de ter quebrado o palito, porque o fato de eu já ter conseguido falar com ela para ela fazer isso comigo e ela ter aceitado foi uma coisa que já me deixou feliz. Depois disso saí para andar no evento e encontrei um amigo meu, um colega meu que eu tinha visto que eu já joguei RPG com ele, né? E aí eu falei, e aí, beleza, sei lá o que, daí depois a gente passou. Daí eu fui na sala de Just Dance e daí minha irmã falou, você quer. Vamos dançar, Fabiano? Vamos dançar. Daí você, não, eu quero dançar com o amigo dela, né? Que eu pensei que eu ia ganhar dele. Daí ela falou, não, vamos dançar. Daí eu falei, foda-se então, vamos dançar. Daí eu falei, dancei Just Dance, sei lá, umas 5 músicas durante o evento nesse dia. E foi bem legal até. E daí eu olhei lá pro karaokê e pensei, vou cantar uma música. Daí eu fui lá e pedi pra colocarem aquela do Devil May Cry, do Taos, que é um rap lá, e cantei, e aí um monte de gente chegou perto pra ver eu cantar, por causa que tava no microfone e tal. E até uma amiga, uma conhecida minha que tava trabalhando no evento, a minha irmã disse que ela filmou eu cantando essa música com o colega, com o amigo da minha amiga, com o amigo da minha irmã. Eu tava cantando a música com o amigo da minha irmã, né? E aí a minha amiga
a minha irmã disse que uma conhecida minha, que estava trabalhando no evento, começou a filmar. Então provavelmente vai aparecer na página do evento quando saírem as fotos e tal. E basicamente isso. Daí eu cantei essa música, daí foi muito legal. E depois eu saí pra andar pelo evento de novo com a minha amiga lá que eu tava apaixonado. Daí eu pensei, eu tinha levado uma plaquinha pra escrever hipnose grátis, igual eu fiz ano passado. E eu fui lá e falei assim, vou fazer hipnose então. Daí eu fui lá e escrevi hipnose grátis e fui andando pelo evento com a plaquinha e aí eu passei por duas pessoas e era um cara e uma menina. Daí eles falaram, você faz hipnose? Você pode fazer em mim? Daí eu falei, beleza, vambora. E aí eu fui lá e fiz hipnose neles. Só que quando eu comecei a fazer, eu tava bastante nervoso, porque fazia tempo que eu não fazia, mas eu fiz e deu certo. Por mais que eu tivesse um pouco nervoso. Eu não gaguejei tanto, mas eu só fiquei meio que tremendo, assim, tipo, meu coração acelerado. Que mais? Depois disso eu saí pelo evento andando e daí outras pessoas chegaram em mim e falaram, você faz hipnose? Vamos fazer e tal. E daí eu fui lá e fiz neles. Né? E aí não deu muito certo, mas daí eu tipo, era um grupinho assim de pessoas, né? E daí eles falaram, depois você quer sair com a gente, sei lá o que? Eu falei, depois eu vejo. Daí eles foram embora e deixaram um amigo dele que queria que fizesse também hipnose nele. E daí eu fui lá e fiz hipnose, não deu muito certo, porque ele não estava muito concentrado, eu acho. Mas deu um pouco certo, né, basicamente, né? Deu certo umas partes e outras partes não deram certo porque ele não estava muito concentrado. Mas a parte que deu certo é que importa, né? Tá, depois disso eu saí pra andar pro evento, aí eu encontrei esse meu conhecido que eu tinha jogado RPG já uma vez, e daí eu comecei a conversar com ele. E aí eu falei, tô fazendo hipnose e tal. Daí ele falou assim, você faz hipnose? Eu nunca fiz. Você faz em mim? Daí eu fiquei feliz por ele ter pedido pra eu fazer, porque eu já conhecia ele, né? E aí eu falei, faço, claro. E daí a gente começou a conversar mais e a gente começou a virar amigo de verdade, assim. Tipo, amigo que tipo, parece que conhece há anos, assim, sabe quando você tem aquela amizade que você conheceu há pouco tempo, mas parece que tipo, bate tanto, assim, tipo, dá uma química tão forte assim, entre você e seu amigo que faz com que pareça que vocês se conhecem há muitos anos. Então, é desse tipo de amizade que eu tô falando. Aí eu fui lá e a gente foi lá embaixo, lá no terceiro andar, que era a parte do estacionamento e tal, e outras salas. Não tinha ninguém lá e só tinha umas luzes acesas. Essa informação é importante. Aí a gente foi lá e era um local mais silencioso, e aí eu fui lá e fiz ele esquecer o nome dele. E deu certo. E depois eu falei pra ele assim que eu coloquei uma chave nele que quando eu olhasse para os olhos dele e falasse a palavra durma, ele iria fechar os olhos e entrar em hipnose novamente. E essa chave também deu certo. E aí ele gostou pra caralho, foi bem legal. Depois a gente subiu lá no segundo andar novamente, que era onde estavam as principais salas do evento. E andando pelo evento, a gente encontrou uma guria que eu tinha pedido pra ficar. Não, que ela tinha pedido pra ficar comigo em 2017, só que não deu certo. E ela era conhecida desse meu amigo. E agora, tipo, no dia de hoje, ele e ela estão namorando. Não que eu. E eu tô feliz por ele e tal. Mas nesse dia do evento, eu perguntei pra ela se ela queria que eu fizesse hipnose, e daí um amigo falou, não, ele faz hipnose, ele fez eu esquecer meu nome, sei lá o que. E foi muito legal, e sei lá o que, daí ela aceitou. E eu fiz a hipnose nela e foi bem legal pra ela. Tipo, se emocionou assim, não de chorar, mas tipo, ela ficou bem feliz assim com a hipnose. Fiz com que ela imaginasse que ela estivesse realizando um sonho e que ela colocasse uma chave para quando ela estivesse se sentindo um momento triste ou um momento feliz, ou em um momento que ela só quisesse lembrar desse sonho que ela tem para ela tocasse uma parte da mão dela, onde ela lembraria desse sonho e sentiria a emoção de estar realizando esse sonho. E daí deu certo essa hipnose e ela ficou bastante feliz. E depois disso eu saí para andar com esse meu amigo. Né?
Daí eu falei, quero cantar de novo, vamos cantar. Daí eu falei e cantei uma música do Joji lá, a Slow Dancing in the Dark. Cantei essa música com esse meu amigo, ele nem sabia como é que era cantar essa música, só que tinha a, a letra dela, né? E aí a gente cantou lá, e foi bem legal. Até, tipo, depois que a gente terminou de cantar, eu tava cantando tão emocionado que umas pessoas bateram palma, assim, depois que eu terminei e tal, e daí foi bem legal essa parte. Daí, tá, isso foi o primeiro dia do evento. Aí no segundo dia eu tinha marcado de encontrar com esse meu amigo no evento de novo, e daí ele chegou mais tarde do que o primeiro, por causa que ele tinha perdido o ingresso e tal, e depois ele arrumou outro ingresso e daí ele conseguiu chegar no segundo dia mais tarde, né? Daí tá. Aí nesse segundo dia eu cantei de novo, eu dancei de novo no Just Dance e fiz mais hipnose, né, novamente. Só que, né, nesse segundo dia eu tava mais confiante com a minha hipnose, então eu fiz melhor. E daí, outra coisa que aconteceu é que eu tirei várias fotos com vários cosplayers que tinham nesse evento. E tinha uma cosplayer em específico que era muito bonita. E que eu pensei, caralho, eu quero fazer hipnose nela, ou quero conversar com ela, sei lá, eu quero pedir o número dela, não sei. Mas eu sei que eu não posso pedir pra um amigo meu pedir o número dela, porque seria muito, sei lá, muito fraco da minha parte. Eu teria que chegar nela e pedir o número dela. Mas aí eu não sei. Daí aí eu e meu amigo estávamos andando pelo evento. Eu falei, vamos sair pro evento e com a plaquinha escrito hipnose grátis. E se encontrar essa menina, eu vou falar pra ela e eu vou oferecer hipnose. E caso ela queira, eu faço nela. E daí isso vai desenrolar uma conversa que pode desenrolar em pedir o número dela. Aí eu tava andando com ele pelo evento e aí eu tava segurando a plaquinha dela, a gente ironicamente nos encontramos com ela no caso, e aí ela olhou a plaquinha e falou, faz hipnose em mim, daí você, caralho, era exatamente isso que eu tava pensando, e aí a gente foi numa sala que tava um pouco menos gente, e ela sentou na cadeira lá, na almofada no caso, na almofada não, no sofá, e eu sentei numa cadeira na frente dela. Aí eu fui lá e perguntei pra ela a noção da hipnose dela e tal, como sempre faço, e daí depois ela falou, perguntei, você quer ser hipnotizada e tal? Ela falou assim, quero e tal. E daí tá, daí eu fui lá e fiz uma indução normal. Não, na real eu fiz uma indução mais com mais relaxamento, porque eu pensei, eu quero fazer que essa guria se sinta muito bem com essa hipnose. Então eu fui lá e fiz um estado Esdale, que é um estado que vai muito mais profundo do que o estado normal de relaxamento da hipnose. Que, tipo, parece que você dormiu assim. Aí daí eu fui lá e fiz ela entrar nesse estado tão profundo assim que ela nunca tinha entrado antes, que é tipo quase um sono assim. E aí um amigo dela tava sentado no sofá do lado dela, ficou fazendo barulho, falando alto. Eu falei, cala a boca, fica quieto aí, por causa que não atrapalha, sei lá o que. O cara tinha um ego muito grande, né? E aí tá, daí eu fui lá e fiz a guria entrar em estado tão profundo de hipnose, e depois eu coloquei o signo sinal da palavra durma novamente, igual eu coloquei no meu amigo lá. E aí depois eu fiz ela voltar do transe, aí eu falei pra ela olhar nos meus olhos e eu falei a palavra durma, aí ela ficou de olhos abertos assim. Daí eu falei, por que você não fechou os olhos? Ela falou, tem que fechar? Eu falei, tem que fechar, senão não vai dar certo. Porque a hipnose não é uma coisa que eu faço com o corpo dela, é ela que tem que ajudar. Ela tem que fazer a parte dela, eu tenho que fazer a minha parte. Então aí eu falei, então ela falou, tá, entendi. Daí eu falei, durma. E aí ela fechou os olhos, tipo, já em estado de transe, assim, totalmente, assim, que eu vi nos olhos dela, assim, tipo, os olhos dela totalmente tremendo, assim, quando ela fechou. Daí eu falei, caralho, muito bom. Aí eu fui lá e fiz com que ela, tipo, ela relaxava tanto, assim, que ela descia a cabeça quase no colo dela, assim, sentada, assim. E o corpo dela totalmente desligava, assim, e era, essa parte é legal também. Aí eu fui lá e fiz com que ela imaginasse um, um sonho que ela tinha na vida dela. E que ela imaginasse ela realizando esse sonho, igual nas outras vezes, né? E aí, que nesse sonho, quando ela tivesse quando ela tivesse realizando esse sonho, tivesse lá uma pessoa junto com ela, uma pessoa que ela ama bastante. E que é quando ela sentisse a emoção de realizar o sonho, essa pessoa chegasse nela e abraçasse ela. E
Aí depois disso eu deu certo essa hipnose. Aí quando eu falei pra. Tipo assim, eu falei, agora quando uma contagem de 1 até 5, quando eu chegar no 5, você vai abrir os olhos e vai me dizer como é que foi. E daí, nesse momento, eu não tava vendo os olhos dela, porque ela tava com a cabeça abaixada no colo dela, basicamente. E aí eu fiz lá 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu falei 5, ela levantou assim e os olhos dela estavam em lágrimas, assim. E eu pensei, caralho, eu fiquei muito feliz com eu ter conseguido passar essa emoção pra ela, assim. E daí eu falei, e como é que foi? Ela, nossa, foi muito bom, sei lá o quê. E ela ficou bastante feliz com isso. E eu pensei, caralho, vai dar certo. Talvez eu consiga o número dela agora. Daí eu falei assim, seria muito depois que ela falou lá o que ela tinha sentido e tal, e conversando sobre hipnose, eu estava conversando normalmente assim, aí eu falei, você quer um abraço? Só pra, sei lá, eu perguntei se ela queria um abraço, né? Porque eu pensei, se ela abraçar, ela vai ancorar mais fácil essas emoções, né? Daí eu abracei ela é bem baixinha, né? Tipo, muito baixinha. Deixa eu ver qual é a altura dela. Pra ter uma noção, pra vocês terem uma noção aqui do quão baixinha ela é. Deixa eu ver aqui rapidinho. Rapidinho. Aqui. Ela bate tipo assim, o topo da cabeça dela bate no meu ombro. Então, é basicamente isso. E aí abracei ela, assim, e daí ela abraçou bem forte, assim, tipo, abraçando bastante minhas costas, assim, bem forte. Daí eu fiquei feliz com esse abraço. E aí, depois disso, ela falou, você quer sair por aí pra andar? E aí eu falei, daí outras pessoas que estavam assistindo falaram, faz em mim, faz em mim. Daí eu falei, tá bom, só espera eu fazer hipnose nessas pessoas que daí eu já vou lá contigo. Daí ela saiu da sala e foi lá no banheiro, eu acho, alguma coisa assim. Porque ela tinha borrado um pouco da maquiagem por causa do choro, né, que ela tinha chorado. Das lágrimas que tinham caído, no caso. E aí ela foi lá no banheiro arrumar a maquiagem. E aí, enquanto isso, eu fui lá e fiz hipnose em mais 2 pessoas. E eu tava pensando, caralho, essa guria, talvez eu tenha uma chance de ficar com ela, porque depois que eu abracei ela, eu falei, seria muito antiético pedir seu número agora. Daí ela falou, não! Daí ela foi lá e passou o número dela. E aí, uma coisa que eu esqueci de falar, é que antes eu tava com a blusa de RHO, que é aquela blusa lá que eu tenho. E antes de a gente fazer hipnose, eu falei, posso tirar uma foto sua novamente? Com né, basicamente, uma foto sua novamente. Daí ela falou, pode. Você quer que faça um RHO? Eu falei, puta que pariu, eu quero. Daí ela falou, você quer que a foto que seja em pé ou de joelhos? Aí eu falei, meu Deus do céu, caralho, meu coração tipo, se encheu assim, de amor, assim, por causa que ela falou isso. Daí eu falei, caralho. Aí eu falei, de joelhos. Aí ela ficou de joelhos na minha frente e fez aquela feição de arregaô. Daí eu pensei, puta que pariu. Caralho, eu não sabia o que sentir naquele momento, porque era tanta felicidade assim que. Meu Deus, eu não sabia como me importar. Tá. Isso era só um fato que eu tirei a foto e tal, e depois disso a gente fez a hipnose. Daí depois que eu fiz a hipnose nas outras pessoas, eu vi que ela tinha entrado de volta, daí ela falou, aí, vamos sair? Eu falei, vamos sair. Daí a gente saiu pelo evento andando, assim, depois eu pensei, talvez ela esteja um pouco afim de mim. E ela é bem bonita, então eu vou dar um jeito de ficar com ela, só que de um jeito que não bete. Eu preciso inventar um jeito pra não betar. Aí eu fui lá e a gente tava no segundo andar, daí a gente desceu pro primeiro, que ainda tinha umas partes do evento. Eu falei, você já foi lá no terceiro andar? Ela, tipo, o terceiro andar subsolo, no caso. Aí ela falou, não fui não. Daí eu falei, vamos lá então. Daí a gente desceu lá no subsolo, que é a parte do estacionamento onde eu fiz a hipnose naquele meu amigo. Aí chegando lá, tava totalmente vazio assim o lugar, tipo, só tinha umas cadeiras assim atrás da escada, e também deixa eu ver o que mais. Daí tinha uma mesa de ping-pong lá vazia, daí tinha umas luzes que estavam acesas nesse corredor que a gente tava, né? Daí
do lado desse corredor grandão, assim, tinha outros dois corredores menores, assim, que ia pra umas salas, assim, de aula. Acho que biblioteca, esse tipo de coisa, assim. Daí a gente começou a andar pelas salas, assim, e aí ela falou, sabia que eu tava bem... Tipo, ela falou, é, eu tava querendo falar contigo desde ontem, quando tu tirou a foto lá comigo. Daí eu falei, eu também. Daí ela falou, por quê? Daí eu falei, é porque achei você fofa e achei que você seria uma pessoa interessante. Aí ela falou, tá. Daí a gente tava andando pela sala lá. Aí ela falou, do que será que essa sala aqui. Essa sala aqui, que, tipo, aí tinha umas salas que estavam bem escuras, assim. A gente tava no corredor da esquerda, no caso, né? Tipo assim, corredor central, e daí tem um corredor na esquerda. Daí a gente entrou no corredor na esquerda, e aí dentro desse corredor tinha uns vidros, e daí pra cada sala, assim, né? E aí ela tentou olhar dentro desse vidro e a gente tava conversando. E aí quando ela foi tentar olhar assim no vidro, eu fui lá e fiz um cabedon nela, que é tipo colocar minhas duas mãos assim, é, tipo, prensando ela na parede, assim, basicamente. Só que não é. Eu não tava prensando, só tava com as mãos, tipo, por cima do corpo dela e ela tava olhando dentro do espelho e falando, aqui do que é essa sala? Será que é uma biblioteca? Sei lá o quê? Daí eu falei, sei lá. Daí eu fiquei olhando muito pro rosto dela, e daí ela falou, por que você tá me olhando pro meu rosto? Aí eu falei, depois aí, comigo mesmo, Fabiano, fala lá na lata, porque senão eu não sei o que pode acontecer. Aí eu falei, eu tava olhando pros seus lábios. Daí ela falou, interessante. E daí ela saiu correndinho assim, em direção ao outro corredor, que era na direita. E falou, eu não sei o que falar. Daí eu falei, tudo bem. Daí a gente tava andando por aquele corredor de novo da direita, que ia pra um lugar mais escuro. Aí quando a gente chegou no final desse corredor da direita, tinha outro corredor, virando à direita nesse corredor. E que era um lugar muito mais escuro. Daí a gente foi nesse corredor, que era o mais escuro. Ela falou, nossa, que escuro aqui dentro, né? E daí eu falei, interessante. Daí ela foi olhar dentro de outra, tipo assim, pelo outro vidro, nesse corredor mais escuro, assim, pra ver, tentar ver o que tinha dentro daquela sala. Daí ela falou, é uma biblioteca, viu? Eu disse, sei lá o que. E aí eu falei, E aí eu pensei, vou pedir um abraço pra ela, que daí depois que eu peço o abraço, aí se ela aceitar, aí eu dou um jeito, sei lá. Eu fiquei pensando assim, como é que eu posso falar pra ela ficar comigo sem ser betar? Aí eu falei pra pedir um abraço pra ela, ela falou, claro. Daí a gente ficou abraçado por um tempo ali. Eu falei, posso pedir mais uma coisa? Aí ela falou, o quê? Daí eu falei, um beijo. Daí ela falou, pode. Aí depois disso a gente começou a se beijar pra caralho lá, e ficamos se beijando por uns 20 minutos. Daí depois é... Aí eu pensei, caralho, eu tô muito feliz, caralho. Eu consegui beijar uma menina que é muito mais, sei lá, tipo, é uma menina muito bonita, que é uma escala de 1 até 10. Ela é uma 8.5/10 e eu fiquei muito feliz com esse fato e foi basicamente isso. Daí, depois que a gente se beijou pra caralho, eu subi lá de volta, daí eu falei tchau pra ela e fui falar daí eu fui ver a mensagem no celular e meu amigo tinha ido embora. Aí eu fui lá e peguei e fui lá com a minha irmã. Daí minha irmã tinha hipnotizado umas pessoas lá, só que tentado hipnotizar esse amigo dela, só que não deu certo, porque ele é muito egocêntrico, como eu disse antes, e ele ficava focando mais nele, tipo, em vez de ele se concentrar no que a minha irmã estava falando, ele é, ele ficava falando, não vai dar certo, sei lá o que, e daí não deu certo, basicamente. E também, quando eu tentei. Não, quando eu tentei não. E minha irmã também, ela não tem muita experiência teórica, então ela não sabe como sair desse. Tipo assim, não sabe como. Como eu posso explicar? Como. Tipo, controlar uma situação. Tipo assim, se não tá dando certo, eu mudaria pra outro esquema. E ela não sabia fazer isso. Daí depois disso a gente foi embora, foi lá comer uns cachorro quente, depois foi embora e foi basicamente isso nesse evento. Foi bem legal. E eu peguei uma guria, depois de quase um ano sem pegar ninguém. Aí tá. É, Aí depois desse evento eu consegui um emprego, caralho. E consegui a mulher que me ligou pra. A mulher que me ligou da última vez que eu fui numa entrevista de emprego no cinema daqui perto de casa.
Ela me ligou de novo e falou, você tá trabalhando, sei lá o quê. E aí eu falei, não tô trabalhando. E ela falou, então você quer fazer uma entrevista novamente? Eu falei, beleza. Daí eu fui lá e no dia seguinte, semana, sei lá, não lembro quando que foi, mas acho que foi semana passada ou retrasado, sei lá. Tipo, foi uns dias depois do evento, foi isso, né? Daí eu fui lá e foi semana passada, eu acho que consegui, tá. Daí eu fui lá e falei com ela e tal. E ela falou, então, é o mesmo cargo que eu tinha falado pra você da última vez, ele abriu um novo cargo e tal, e você tem interesse? Eu falei, tenho. Daí ela falou, então beleza, então. Daí você quer trabalhar aqui? Daí eu falei, com certeza. Daí ela falou, ok. Daí ela foi lá e fez o negócio lá, e agora eu vou trabalhar a partir de outubro, caralho. Meu Deus do céu, tanta coisa dando certo na minha vida que eu tô muito feliz, caralho. Eu primeiro tomei o MD, daí depois eu fui no evento lá de anime, fiquei com uma guria, cantei, dancei, fiz pra caralho. Agora consegui um emprego, tá tudo dando certo. Eu sei que algumas coisas ruins vão acontecer, mas se tudo der certo, se as coisas derem certo, não importa essas coisas ruins que estão acontecendo, porque eu fico muito feliz com as coisas boas que estão acontecendo, então foda-se as coisas ruins. Bem, agora depois disso eu consegui um emprego, fiz um negócio lá e eu vou começar em outubro, em dia 1º de outubro, eu acho. E é basicamente isso. Aí eu comecei, como eu tava falando com a guria, eu pensei, caralho, como é que eu posso fazer agora pra comer ela, basicamente. E aí eu fui conversando com ela, só que daí eu percebi que ela tava um pouco interessada, mas não tava tanto, por causa que eu não sei conversar com pessoas pela internet, é muito ruim de conversar com pessoas pela internet. E aí um dia, que foi ontem, eu... Não, eu fiquei estudando hipnose erótica e PNL a semana passada inteira. Porque eu pensei, agora eu preciso. Eu percebi que a minha linguagem hipnótica está bem fraca, assim, está bem pobre. E eu pensei, eu preciso estudar mais para saber como dizer, o que dizer na hipnose e como dizer. Então eu estudei a semana passada inteira hipnose erótica. Baixei lá um monte de vídeo de hipnose erótica de uns 40 minutos, que é um cara fazendo hipnose erótica numa mulher. Por 40 minutos, depois ele faz uma pausa e faz mais 40 minutos de novo nessa mulher, mais uma pausa, mais 40 minutos, mais uma pausa, mais 40 minutos. Daí você, caralho, eu estudei isso aí a semana inteira passada. E enquanto eu estudava PNL, que é Programação Neurolinguística, que é, né? E aí eu aprendi bastante coisa já, mas eu ainda tenho que aprender bastante. Eu vou aprender muito ainda quando pra ser um cara foda na PNL e hipnose. E aí, tá, basicamente, daí, tá, agora eu vou dizer o que aconteceu, que eu quase me fudi ontem. Ontem foi que dia? Só pra vocês terem uma ideia, porque eu não sei quando que esse podcast vai sair, puta que pariu. Ontem foi domingo. Domingo. Domingo passado, eu pensei, como é que eu posso... Eu vou falar pra ela... Eu já conhecia uns fetiches dela, que era sexo violento e blá blá blá. E então eu pensei, eu vou falar pra ela tudo que eu queria fazer com ela. Aí eu fui lá e falei pra ela o que eu queria fazer com ela, de forma bem violenta e carinhosa, pra dar um contraste, porque eu gosto de contraste. E aí depois que eu falei tudo que eu queria fazer com ela, eu falei, eu usei PNL, que é uma forma de você dizer indiretamente pra pessoa, basicamente, você diz as coisas pra pessoa e daí de forma indireta, fazendo com que ela pense na cabeça dela que é ela que está pensando isso. Não é uma forma de manipulação, é uma forma de você persuadir a pessoa. É uma persuasão, tudo bem? Não achem que eu sou manipulador, caralho. Ou se achem, foda-se. Eu sou persuasão, caralho. Então, daí eu fui lá e persuadi ela a ela querer muito transar comigo. E daí era pra gente transar hoje, na terça-feira. Só que uma coisa que eu não esperava é que ontem eu recebi uma mensagem no Facebook dela falando o seguinte. Eu vou ler aqui pra vocês verem o quão pesado foi isso. Puta que pariu. Esqueci de falar outra coisa, mas depois eu falo. Sobre um RPG que eu joguei também. Depois eu falo, calma aí. Calma aí.
Que agora eu tô falando sobre essa guria, depois eu falo sobre o RPG que eu joguei. Cadê? Aqui, ó. Eu recebi a seguinte mensagem. Aqui é a mãe da nananã. Não quero mais você falando com ela. E daí um bloco de mensagens. Aí eu pensei, puta que pariu, fodeu. Porque essa guria, ela é menor de idade. Ela não tem 13 anos, mas ela é menor de idade. Ela é maior do que 14, mas é menor de idade. Eu não vou dizer qual a idade dela, porque foda-se, não precisa saber. Ela não tem 14 anos, tudo bem? Ela é maior de 14 anos. Ok. Só pra manter safe aqui. Aí eu pensei, puta que pariu, fudeu tudo. Agora acabou tudo. Só que eu, não, em vez de eu ficar triste, eu comecei a rir pra caralho. Mas depois, mais tarde, eu pensei, foda-se, eu vou continuar estudando hipnose aqui e vamos ver o que acontece. Só que aí a vontade de estudar hipnose. Opa, merda, pera um pouco. Pera aí. Alô, voltando. Desculpa por esse. Do nada, esse barulho aí, é que por causa que minha mãe me ligou pra falar uns de bagulho aqui, então daí eu tive que atender. Voltando ao que eu tava falando. Puta que pariu, eu me perdi agora. Tava falando sobre a guria e sobre. Puta que pariu. Pera aí um pouco, deixa eu pensar. O que eu tava falando? Espera um pouco, vou pausar aqui de novo e vou pensar o que eu tava falando. Acho que eu tava falando sobre que eu fiquei triste. E aí eu fiquei bem pra baixo, assim. Daí eu pensei, caralho, eu quero betar ela. Daí veio uma vontade de betar do caralho, assim. Tipo, por causa que ela me bloqueou a mãe dela tinha me bloqueado pelo Facebook dela no Messenger. E aí eu pensei, caralho, mas ainda tem o zap dela. Será que eu bloqueio? Será que eu mando mensagem? Será que eu faço alguma coisa? E aí eu pensei, vou bloquear. Daí eu falei, cliquei pra bloquear, daí eu fui no impulso, e aí eu cliquei pra bloquear e reportar, e aí fui excluído todas as mensagens, aí eu não tenho mais como provar se eu fiz alguma coisa errada ou não. E deve ser, puta que pariu, aí eu tenho só que. Agora a única forma de fazer alguma coisa é blefar. E aí eu pensei, caralho, fudeu. Mas depois eu pensei, foda-se. Eu fiquei bem pra baixo. Aí eu pensei, foda-se, eu vou falar com ela. Daí se eu falar olá, e daí se a mãe dela falar, eu não falei pra você não falar com ela. Daí eu falei, não, desculpa, eu não vi no Facebook, sei lá o que. Daí eu falaria alguma coisa assim. Mas aí eu mandei um olá, daí ela falou, daí era ela de verdade. E ela falou que a mãe dela tinha pegado o celular dela. E aí ela só tinha visto o Facebook dela, só que ela apagou as mensagens que eu tinha falado pra ela antes. Então a gente tá de boa sobre isso. E teoricamente era pra gente transar hoje, hoje terça-feira. Que ela iria faltar ao colégio e a gente iria pra algum lugar lá pra transar. Mas aí eu falei que não andaria aqui em casa porque minha mãe sempre tá em casa e minhas irmãs também. Minha irmã, no caso. Só que agora minha irmã mudou pra de manhã e minha mãe saiu de casa hoje. Ironicamente, daí daria pra gente fazer isso hoje, só que não deu por causa que eu cancelei. Porque eu não sabia que a minha mãe ia sair hoje de manhã. Mas. Mas eu falei pra ela, usando o PNL, que é uma coisa que eu tô estudando, que isso irá acontecer eventualmente e cedo ou tarde irá acontecer. E daí ela falou assim que seria melhor de fazer isso quando a mãe dela fosse viajar, que será mês que vem. E como eu vou trabalhar só 4 dias por semana, eu vou ter 3 dias de folga, então eu vou poder ir na casa dela qualquer dia que eu quiser. E é isso aí. Então eu sou feliz. E deu merda, mas no final deu tudo certo, então eu estou de boa. Eu também pensei, por esses momentos que eu fiquei sem falar com ela e fiquei pensando, puta que pariu, eu nunca mais vou poder falar com ela. Tive várias reflexões sobre não apressar as coisas, porque no começo desse ano eu tava falando com uma guria e aí eu comecei a apressar as coisas e aí aconteceu merda e ela parou de falar comigo por causa disso. E eu pensei sobre isso, tive essa reflexão e pensei, relaxa, Fabiano, você não precisa apressar as coisas. Você tem que agir como se você tivesse várias bucetas querendo te dar e então você não precisa ficar desesperado por essa. Então, foda-se, e basicamente isso. Essa história dessa guria. E agora eu vou falar a última parte, que foi que aconteceu nesse domingo passado, à tarde, que foi eu saí pra jogar RPG com com essa guria que eu tava apaixonado por ela, por causa que a paixão por ela
diminuiu pra caralho depois que eu fiquei com essa outra. Então eu só acho que gosto dela, só, tipo. Eu só gosto dela, mas tipo, a paixão, ela acabou. Tipo, a paixão, tipo, meu Deus do céu, eu quero ficar com ela, ou o abraço já faz meu coração palpitar, sabe? Esse tipo de coisa acabou. Mas eu gosto dela ainda, porque ela é bonita e tal. E aí fui lá, fui jogar RPG com ela e uns amigos dela, e eu amei esse meu amigo que eu tinha sem feito pra jogar junto. Daí a gente foi lá e a gente foi no shopping. Daí nenhum de nós tinha trazido blusa. A gente tava jogando lá. Daí ela falou assim, meu Deus, tá muito frio aqui. Daí eu pensei, será que eu peço, será que eu pergunto se ela quer um abraço e tal? E eu fiquei pensando, será que eu pergunto, será que eu não pergunto? Aí eu pensei, Fabiano, você já fez aquela parada lá do quase beijo com aqueles palitinhos. Então isso aí é fichinha pra você. Aí eu fui lá e falei, você quer um abraço pra esquentar? Daí ela falou, daí ela aceitou e daí ela tipo ficou meio que de costas pra mim. Sentado na cadeira, a gente tava do lado um do outro, cada um em uma cadeira, só que tava um do lado do outro. Daí ela, tipo, arrastou a cadeira dela pra perto da minha, ficou de costas pra mim, e daí eu, tipo, coloquei o braço por cima dela, assim, pra abraçar ela, e até a barriga dela, assim, basicamente. E daí eu pensei, caralho, eu fiquei muito feliz com isso. Daí eu olhei pra cara do. Aí esse meu amigo tava do outro lado da mesa, aí a gente olhou pra ele, assim, aí ele fez aquela cara de safado, assim, daí a gente começou a rir, assim, foi engraçado. E aí. Nesse dia eu ainda fiquei, tipo, tava muito frio dentro do shopping, e aí fiquei, tipo, passando a mão, assim, na perna dela, assim, tipo, pegando na coxa dela, assim, e ela não falou nada, porque ela tem esse sentimento de amizade mesmo por mim, eu acho. E eu acho que ela tem, né, porque senão ela estaria falando, tira a mão, sei lá o que, então faz sentido. E foi basicamente isso esse dia, e aí eu pensei, caralho, eu gosto bastante dela, mas eu não sei, será que eu falo pra ela pra ficar comigo? Ou será que isso vai estragar a amizade? Eu tô bem, tipo, eu sei que esse é um clichê que as pessoas falam, eu não quero estragar a amizade e tal, mas eu não quero realmente estragar, tipo assim, eu penso que eu tenho uma amiga agora, que ela é muito, tipo, simpática e carinhosa comigo e, tipo, sempre que eu peço um abraço pra ela me abraça e nunca, tipo, sabe aquelas pessoas que quando você abraça elas tipo, começam a empurrar você pra longe, assim, pra acabar o abraço? Então, essa minha amiga, eu abraço ela e ela nunca faz isso. Ela só solta o abraço quando eu solto. E, tipo, é um carinho, assim, que eu tenho pra ela, assim, que, porra, é bem foda. E eu gosto da nossa amizade, então eu tenho medo de, se eu falar alguma coisa, estragar isso, de eu perder essa amizade com ela. Então, por enquanto, eu vou deixar assim, mesmo sem nada. Eu sei que. E o pior é que, tipo assim, ela tem. Ela vai fazer 16 anos mês que vem, essa minha amiga. E ela parece que é uma pessoa muito inocente, tipo. Ela é baixinha, bonitinha, assim, lolizinha. E aí. É, e ela, tipo, parece bastante inocente, só que ela já falou pra mim que ela não é inocente, ela quer fazer esse tipo de coisa, assim. E ela só namorou uma vez com o meu amigo, e esse meu amigo, que eu falei pra ele que eu tô apaixonado por ela naquele dia que eu tomei o MD, e ele falou assim, pega ela, cara. Daí ele já tem, tipo, a benção desse meu amigo que é o ex dela, né? Porque esse meu amigo já tá apaixonado por outra guria do colégio dele. Então ele não tá nem aí se eu pegar ela. Eu sei que não tem esse bagulho de propriedade e tal, mas tipo, saber disso por causa tipo, da parte dele, de ele falar, pega ela, cara, mesmo sendo a ex dele, eu fico bastante feliz por isso. E foi basicamente isso. E aí, nesse dia a gente ficou abraçado e tal, e eu abracei ela bastante. Ela até pagou um sorvete pra mim no final desse dia. E depois eu fui embora. Eu falei, daí a gente se vê aí por aí quando, sei lá, quando for no seu aniversário ou algo assim. E foi basicamente isso. Deixa eu pensar outra coisa que aconteceu. É que ontem na aula de inglês, segunda-feira, eu fui lá e daí uma amiga minha que tinha me negligenciado por bastante tempo, ela falou, nossa senhora, você ficou muito lindo com esse cabelo, sei lá o que, e eu pensei, what the fuck, bicho?
será que a minha felicidade se espalha para as outras pessoas? Porque todo mundo ao meu redor tá ficando bastante feliz, assim, parece. Ou será que é eu que tô vendo o mundo mais feliz e aí as pessoas parecem que estão mais felizes? E quando eu tava bem triste, as pessoas eram mais tristes. E parei de gaguejar, tô mais feliz, consegui um emprego, peguei uma guria, tenho essa minha amiga que ela é bem carinhosa comigo, várias coisas boas assim acontecendo na vida do Fabiano e eu espero que continue assim. E é basicamente isso. E então, continuando, na hora do intervalo da aula de inglês lá, ontem eu faço intervalo com os pessoal da noite, né? E aí tem um amigo meu lá que ele mestrou o RPG que eu joguei há um tempo. E há bastante tempo, na real. E. E aí tá. Aí ele tem esse amigo meu, ele tem uma ex. E a ex dele chegou pra sentar perto da onde a gente tava conversando. E aí ele é muito sem noção, porque ele falou assim, daí tipo, ela olhou pra mim e falou, ele fica dando grana nas minhas publicações no Facebook, sei lá o que. Eu falei, por causa que eu dou grana porque eu quero. Daí ele virou pra mim e falou assim do nada, fica com ela lá, ela quer ficar contigo, pega ela aí. Daí eu pensei, what the fuck, cara, como assim, cara? Não se fala esse tipo de coisa assim na frente do nada, assim, na frente da pessoa. Daí a guria saiu correndo, falou assim, vou lá pra sala. Daí você, o quê? Como assim como assim ele falou isso do nada, assim? E ele já tinha falado esse tipo de coisa, assim, do nada. Tipo, por exemplo, teve outras vezes que eu tinha conversado com ele e ele falou assim, faz carinho na cabeça dela. E daí aí eu olhei pra ela, assim, e daí eu fiquei, tá, o que eu faço? E aí ela ficou desconfortável também, daí eu pensei, puta que pariu, não sei o que tá acontecendo nesse âmbito, aqui, nesse lugar, assim, que... Daí depois, esse meu amigo, ele viu lá que o meu amigo lá que tinha dado a benção pra mim, pra ficar com a ex dele, ele tava lá com a guria que ele tava apaixonado, conversando. E aí ele olhou pra os dois lá, eles não estão namorando, só tipo, tão assim, de carinho, assim, entre eles, né? E aí ele olhou pros dois lá e falou assim, vamos deixar, e aí, vocês já estão namorando, sei lá o quê? Aí eu falei, caralho, cara, cadê sua sensibilidade? Cadê sei lá, o cara vai e fala as coisas assim, sem noção nenhuma do que tá acontecendo no mundo, sei lá, mano. É totalmente. Parece que ele só quer ver o circo pegar fogo e que se foda todo mundo e vou lá, vou falar tudo que eu quiser e eu não tô nem aí. Isso me lembrou um pouco de mim quando eu tava no ensino médio, no terceiro ano, mas não tanto, né? Eu não era tanto assim, tão louco, assim, absoluto homem louco. Mas foi basicamente isso. Daí nesse dia de ontem acabou e tive esse tempo pra falar com a guria. Não tive esse tempo pra ficar sozinho agora e eu tô gravando um podcast. E basicamente isso. Agora o próximo podcast vai sair quando eu estiver trabalhando e tiver um tempo para gravar. E eu vou falar as coisas que aconteceram no trabalho, o que tá rolando. Talvez eu tenha já ficado com a guria, ou talvez não. Talvez tenha dado errado, talvez tenha dado certo. Eu não sei. Pode ser que aconteça muita coisa. Pode ser que eu também fique com a minha amiga lá, pode ser que não. Eu não sei o que vai acontecer no futuro, então eu vou deixar que tudo aconteça conforme tiver que acontecer, sem ficar planejando, sem ficar pensando, o que vai acontecer aqui, depois que acontecer isso, eu vou fazer isso. E essa é uma coisa que eu parei de fazer. Ficar planejando as coisas, tipo, quando acontecer isso, vai acontecer isso, eu vou fazer isso, parar de fazer isso e deixar que aconteça o que tem que acontecer e o que não tiver que acontecer, não vai acontecer, basicamente. E aí fiz isso, fiquei com uma guria, consegui um emprego e tá muita loucura na vida. Então é basicamente isso. Esse podcast foi isso e até que deu bastante tempo, eu não esperava que fosse gravar tanto tempo. Mas até mais pra vocês. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. E falou!